Muito bem, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do Teologia Explicada. No vídeo de hoje nós vamos falar de um versículo bíblico que é um tanto difícil de compreender por parte de alguns irmãos, né? Vasos para ira, vasos para honra, o que será que de fato o apóstolo Paulo ele quis dizer com isso? Vem comigo que o vídeo de hoje a gente vai bater um pouco sobre isso, sobre essa passagem, se isso tem a ver com predestinação ou o quê, né? Vamos lá. O capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos tem sido uma fonte de inúmeros embates aí entre arminianos e calvinistas. Em linhas gerais, alguns creem que a passagem citada, Deus ele cria ou ele elege determinadas pessoas para a salvação e outras para a perdição. É o quê? E longe aqui de mim, né, querer, a partir de um pequeno texto, tratar todos os elementos do capítulo 9, esse vídeo eu vou focar no núcleo dessa discordância, que é o do versículo 21 a 23 do capítulo 9, que diz assim, Romanos capítulo 9, verso 21, diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Só até aqui é o suficiente para a gente fazer uma pequena exegese. Então, primeiro, vaso para honra e vaso para desonra. Consideraremos, obviamente, que vaso aqui é uma metáfora, né, para identificar um grupo de indivíduos, né? Então, o vaso de oleiro, ele tinha uma grande importância na vida doméstica da época, né? Era algo muito útil. Não existia, enfim, tantas joias mais finas e caras quanto o lixo da cozinha. Assim, desde as joias até o lixo da cozinha eram acomodados em vasos. É isso que eu quero dizer. Então, vaso era algo muito útil na época, né? Nesse contexto, o apóstolo Paulo ele fala de vasos para honra e vasos para desonra. A palavra grega aqui, né, que o apóstolo ele utiliza para desonra, é atimia, né? É a mesma utilizada em 2 Timóteo 2,20, quando o apóstolo Paulo diz: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra, né? O verso seguinte, ele cita lá em Timóteo, ele cita um contexto de utilidade para o evangelho, né? Ele diz lá, aquele que se purifica dos erros será utensílio para a honra, santificado em último, né? Então, assim, parece claro que os termos hoje, né, honra e desonra, refere-se à utilidade e não à condição de salvação e perdição do mesmo. Se a gente aplicar o mesmo raciocínio em Romanos 9,21, a gente entende que o vaso para desonra está mais para a sua utilidade, para a missão, do que para a sua condição diante de um juízo divino, né? É verdade. A ótima tradução da Bíblia de Jerusalém, esta daqui,
Diz assim, ó, aqui, o oleiro não pode formar de sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil, uso nobre de um lado, uso vil de outro, né? Parece que há uma conotação a respeito da utilização do vaso. Deus, em sua soberania, escolhe aqueles que ele quer utilizar com a sua para sua, né, para sua missão, para sua história de salvação da humanidade. Deus ele escolhe alguns para fazer a sua obra, ao mesmo tempo que escolhe outros, ele utiliza para uns para uso nobre, outros para uso vil. Deus ele pode fazer isso? É óbvio que ele pode, né? É verdade. Vale lembrar que Paulo ele está numa espécie de defesa de Deus, né? Quanto à a sua justiça por eleger Israel. O segundo ponto que eu quero analisar com vocês é que vasos de ira misericórdia, se a gente considerar, né, vaso, o entendimento de que eu acabei de explicar, a gente se depara com um problema no verso 22 e 23, em que o apóstolo Paulo ele cita vasos de ira preparados para a perdição e vasos de misericórdia preparados de antemão. Notem que o apóstolo Paulo ele já não usa mais os termos honra e desonra, mas ira e misericórdia. Talvez Paulo ele aqui tenha mudado o sentido da metáfora, mas ainda assim aproveitando o mesmo objeto, que é o vaso. Talvez agora o apóstolo Paulo ele esteja, como faz no capítulo todo, né, uma referência ao Antigo Testamento, especificamente ao cálice da ira de Deus, ou seja, aos juízos divinos, os mesmos citados lá, por exemplo, no profeta Isaías, capítulo 17, Jeremias 25, 14, dentre muitos outros aí que eu não vou lembrar agora, né? O Apocalipse de João também ele faz essa mesma referência. Basta a gente ler lá Apocalipse 14, 10, Apocalipse 16 também vai ter acho que é 16, 9, 16, 19, vai ter uma passagem que vai utilizar a mesma expressão. Então, o que está preparado para a perdição são os juízos de Deus e não os seres em que eles, os seres que são objetos de amor por parte de Deus, né? Segundo o apóstolo Paulo, Deus ele suportou e ainda suporta pacientemente os seus juízos sobre a humanidade. E qual o objetivo dessa espera paciente de Deus? Aí, o versículo 23 ele vai nos responder. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Assim, a paciência de Deus ela é para os destinatários desse conteúdo, né? De forma que eles conheçam a riqueza de Deus guardados em vasos de misericórdia, né? Lembra que eu falei que vasos eles utilizavam naquela época para guardar tudo, né? Desde lixo até pedras preciosas. Então aqui o apóstolo Paulo, de forma genial, está utilizando um exemplo claro que os romanos iriam entender de que Deus ele está guardando nesse vaso, né, o seu juízo, né, e guardando pacientemente, né. Em 1 Coríntios 10, 16, deixa eu abrir aqui com vocês. 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo fala assim, olha, porventura o cálice da bênção
que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, a figura do cálice, ela é constantemente utilizada porque o cálice, o vaso, era um utensílio comum da época, né? Então, fazer essa distinção ela é muito importante. O salmista também, né, ele fala ali num momento de júbilo, que ele tomará do cálice da salvação, né, lá em Salmos 116, 13. Então, fazendo assim, sentido a linha argumentativa, em sintonia com outros textos, parece muito claro aqui que não há não há assim, abertura para falar que esta passagem em específico ela quer dizer, ela está falando sobre predestinação de salvos e de não salvos, né? Então, para concluir esse vídeo, né, o que eu posso lhes dizer é que, né, apesar disso, aqui o versículo ele fala sobre amor, né? Que Deus ele tudo suporta para que os seus filhos venham a ser resgatados, né? Nada mais, nada menos do que isso, né? Não consigo enxergar aqui, fazendo uma exegese que eu fiz aqui com vocês nesse vídeo, do início ao fim, dessas passagens, comparando com outros em que o próprio grego é utilizado em outro mesmíssimo, não nos dá margem para pensar que essa passagem é uma passagem que fala sobre predestinação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Essa era uma dúvida aí de alguns. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever, né? Toda vez que você se inscreve no canal, você ajuda com que esse material ele seja compartilhado, que ele apareça mais aqui no YouTube para outras pessoas, e isso me ajuda bastante também. Curta aí se você gostou, comenta, deixa sua dúvida, que qualquer coisa a gente vai lá na caixinha do Instagram também responder. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.